Ô gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu desligar aqui essa TV. De novo no carro, né? É o lugar melhor para fazer vídeo. Aqui, ó. Uma novidade para vocês aí, ó. Tá aqui incomodando que eu vim no posto aqui pra pegar uns remédios que eu tomo contínuo, né? Que é morfina aqui. Morfina, gabapentina pra dor, né? E eu tava pensando esses dias, já uns quantos dias que eu venho pensando, e isso é muito importante, né? Que eu vou falar que é muito importante, talvez ninguém tenha nunca falado, ou nunca, as pessoas não concordam com o que eu vou falar, mas é muito importante que eu vou falar, porque eu acredito que é assim, né? Eu não tenho como acreditar diferente. É sobre pessoas que se dizem, né, se dizem ter poder e tal, e ter dom e tal para ajudar as pessoas. Porém, eu acredito que é muito complicado, né? Muito complicado esse negócio assim da pessoa afirmar e achar que ela tem, né, o poder para ajudar as pessoas, ou orar e a pessoa ser curada, ou orar e a pessoa tem um problema financeiro resolvido, enfim, problema familiar, etc, etc. Eu gostaria de dizer o seguinte, partindo de toda a minha experiência que eu tenho, né? Experiência no dia a dia e experiência com o próprio Deus. Partindo da experiência que eu tive também de quase morte, né? Porque eu morri 3 vezes, fui ressuscitado e eu tive uma experiência, né? E essa experiência já faz muitos anos, foi em 2014. E eu pensei, analisei muito, já falei para algumas pessoas, assim, não tudo toda a experiência que eu tive, mas em partes. Então, partindo da experiência que eu tive com Deus e que eu sempre tive no dia a dia, né? Eu acredito, e também levando em consideração aquilo que a gente vê na Bíblia, né? Levando tudo isso em consideração, eu acredito, pastor Silvio César, vou fechar aqui por causa do vento, que senão começa a ficar ruim o áudio, né? Partindo da... Para, cara, para. Ele tá incomodando, por causa da mãe dele, ó, gente. Incomodando, quer ir pra rua. Eu quero uma coisa pra morder agora, vai procurar uma coisa pra morder. Eu acredito que a pessoa que tem o Espírito Santo, que tem dom de Deus para ajudar as outras, ela jamais vai pedir dinheiro, né? Porque eu acredito que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, no meu coração, na minha mente, enfim, não sei explicar exatamente como que é. Mas eu, por exemplo, não consigo, né? Sempre tive muita dificuldade para pedir dinheiro para as pessoas, né? Inclusive, eu não tive um êxito assim, entre aspas, né? Em pastorear por causa disso, porque todas as denominações, né, todas as organizações, elas têm uma meta, né? A meta principal é o dinheiro. Sem dinheiro, nenhuma organização consegue sobreviver. Eu não estou dizendo aqui que eu seja contrário a pessoa ajudar pessoas que vivem, né? Porque tem gente que não tem como trabalhar, né? Ele ajuda tanta gente e as pessoas procuram tanto ele que ele não tem como trabalhar, né? Também pastores, né? Que eu, por exemplo, não podia trabalhar, mas é por outro motivo, né? Também por falta de tempo, mas
tempo a gente cria, né? Mas eu não trabalhava por problemas de saúde. E aí a pessoa, ela parte do ponto que, como é que uma pessoa doente ou que está com problema vai ajudar outros? Gente, não é assim, entende? Deus não procura pessoas perfeitas para usar. Ele procura pessoas que têm uma boa índole, que busquem a justiça, que não tenham alegria no pecado ou na injustiça, né? E esse negócio assim da pessoa, por exemplo, vou falar aqui, ó, que nem a Universal. A Universal todo mundo sabe que tem que fazer sacrifício para ser abençoado, etc, etc. Eu acredito, né, não estou aqui afirmando nada, porque eu não sou Deus, mas eu acredito que lá o Macedo, e quem trabalha com ele, já está tendo, né, o seu galardão, porque eu estou falando aqui levando em consideração a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que prega por interesse, né, por causa do dinheiro, cara, não incomoda o pai. O pai não vai te soltar. O pai não vai te soltar, não adianta. Daqui a pouco a mãe vem, tá, velho? Tá ruim de fazer o vídeo aqui, gente, porque quer ir atrás da mãe dele. Tá ali, ó, no vidro. E tá quentinho aqui também, acho que eu vou ter que abrir. Vou abrir a janela de lá. Um pouquinho mais. E vou abrir a de trás também, para circular mais vento aqui. Aqui tá ficando quente. Vou ter que abrir um pouquinho mais aqui, gente. Vou cuidar pro vento não... Vai ficar meio ruim a imagem, mas o som vai ficar bom, tá? Porque eu vou botar bem perto de mim aqui. E vou baixar um pouco. Então assim, gente, ó, continuando aqui. Eu acredito que o pessoal da Universal, ou pessoas que trabalham com eles, assim, que acham. Porque isso tudo é dogma, né? Não existe. O sacrifício perfeito já foi oferecido na cruz do Calvário, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então não é exigido mais nenhum sacrifício. O único sacrifício que a gente pode fazer, que pode agradar a Deus, é fugir do pecado, fugir da idolatria, da injustiça, da imoralidade, né? A pessoa se sujeitar, né? Porque, vamos ser franco, né? Não pecar é uma coisa muito difícil. Ser justo é uma coisa muito difícil. É muito mais fácil ser injusto do que ser justo. Então acho que isso agrada muito a Deus, né? Agora o dinheiro é a última coisa que Deus precisa do ser humano, né? Ou que Deus quer do ser humano. Porque imagina, né? Para, cara, para. Fica quietinho. Aqui é a tua cordinha, ó. Imagina, gente, alguém que criou tudo que tem aí, ó, olha na tua volta, seja lá onde tu for, aonde for que tu tiver, olha na tua volta que tu vai se tu analisar bem, né? Tudo que existe, tudo que as pessoas fazem, que o homem cria, é derivado daquilo que Deus criou. Então, um Deus, ou um ser, seja lá como é que você chama, né? Porque quando perguntaram o nome de Deus, ele disse: eu sou quem sou, né? Ele não falou nome nenhum. Mas, então, sei lá, você pode chamar do grande arquiteto do universo, você pode chamar do grande eu sou, você pode chamar de Deus, de Jesus, o que você quiser lá, né? Mas alguém que crie uma coisa assim, porque eu acredito que é para a pessoa acreditar. Estou tentando falar rápido para aproveitar bem, né, o espaço aqui, né, porque eu ainda não comecei a editar os vídeos, vou começar uma hora dessa. Para, cara, deixa o pai falar. Fica com o papai, tá? Eu acredito, gente, assim, é que alguém tem que ter muita fé para acreditar que isso é obra do acaso. As coisas perfeitas que existem, você vai no meio do mato, lá tem flores que você se encanta olhando. Tem flores que você olha assim, olha, como é que foi criado, flores pintadas, parece que foi pintado com, sabe, uma coisa tremenda. Pássaros, enfim. Então, eu teria que ter muito mais fé para acreditar que as coisas que existem é obra do acaso, ou Big Bang, seja lá o que for, do que é muito mais fácil eu crer que tem alguém que fez, alguém muito poderoso, que eu não sei nem como é que é, não tem nem como imaginar como é que é esse ser, essa pessoa, sei lá o que é.
entende? Porque não tem como, gente, não tem como. Eu estava vendo um cara que entende da matéria, ele, não sei se é ufologista, não sei como é que chama esse tipo de gente que estuda, e ele estava dizendo que tudo tem cálculos, números, segue uma mesma regra, tudo que é criado, tudo tem, entende? Então, teria que ter muita fé mesmo para acreditar que isso, que tu vai botar um monte de farinha dentro de um caminhão, açúcar, ovo, fermento, tudo que é coisa, e o caminhão vai virar, vai chacoalhar tudo e vai sair um bolo perfeito. Não. Alguém criou os céus e a terra e tudo que existe nos céus e na terra, né? Alguém muito grande. Então, alguém grande assim, gente, vai precisar do teu dinheiro para te abençoar? Não, quem precisa do dinheiro é as organizações, entende? E eu sou franco em dizer, sabe, eu já fui muito usado assim, ó, para coisas que não tem explicação, sabe? Mas não é toda hora, não é para todo mundo, porque de outra sorte Deus não seria Deus, entende? Ele faria aquilo que eu quisesse que ele fizesse. E outra coisa, eu acredito que quem ajuda algumas pessoas a fazer milagres e cobrar por milagres é espíritos maus, né? Que pode até prejudicar a tua vida. Ah, mas como assim? Numa igreja, como é que um espírito mau? Gente, igreja é nós, sabe? A igreja que tem na Bíblia, que a religião, digamos assim, é nós, né? É eu, você, não é a igreja A, a igreja B, ou a religião A, a igreja B, a religião B, entende? É nós, é eu e você, entende? Isso aí tudo foi coisa criada pelo homem. Se não tivesse dinheiro, gente, não teria eu acho que nem 1% das religiões que existe, entende? Então sempre tem uma pessoa espertalhona que ela vai lá e, que nem o Edir Macedo, eu até acredito que tem um propósito de Deus na vida dele, né? Porque depois que ele se levantou, a Globo dominava, a Globo hoje já não domina mais, né? Nós temos, o Brasil aqui tem um antes e um depois da Record. Só que eu acho que não necessitaria, né, eles trabalharem assim do jeito que eles trabalham, porque eu acredito que se eles tivessem esse objetivo, que o objetivo deles era desbancar a Globo, porque a Globo ditava as regras no Brasil, né, e agora já não é mais assim. Eles estão tentando resistir, mas eles estão caindo. Eu não sei também o que vai acontecer, mas a princípio, né, eles estão caindo, vagarosamente estão caindo. Então, eu acredito assim que a pessoa, para ser usada pelo Espírito de Deus mesmo, para fazer dons, para fazer milagres, ela é uma pessoa, é só você olhar, né? Eu parto da Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que eu estudei bastante, então eu entendo um pouquinho da Bíblia. Então, aliás, eu entendo um pouquinho, né? Porque a gente teria que estudar muito para entender bastante, né? Então, e mais as minhas experiências pessoais com Deus. Então, eu acredito assim, gente, ó, que o Espírito Santo de Deus não usa pessoas que são avarentas, pessoas que amam o dinheiro, que fazem qualquer coisa pelo dinheiro, entende? E é perigoso até você ir num lugar e acreditar na pessoa, porque a pessoa pode falar um monte de coisa. Hoje em dia tem psicologia, tem cursos, tem um monte de coisa aí para a pessoa pescar você e você nem perceber. Ou a pessoa pode ter mesmo um espírito que fala as coisas para ela, mas de quem é esse espírito? Esse espírito pode ser do diabo, porque a Bíblia diz, né, o próprio Jesus falou que, né, muitos vão chegar, né, naquele dia e vão bater na porta e vão dizer: abre-nos a porta, e ele dirá abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí vão dizer assim: mas Senhor, no teu nome não expulsamos demônio, não profetizamos, não, enfim, curamos os enfermos, etc. E ele vai dizer: não vos conheço.
Então quer dizer que a pessoa fazia tudo aquilo ali e não era, de repente, por Deus, né? Porque existem espíritos malignos que fazem. O próprio Jesus disse que viriam espíritos enganadores e que fariam sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus, né? Até o povo de Israel. Então, que eu acredito que seja isso aí, né? Que esteja falando isso. Então, gente, eu quero dizer assim para vocês, ó, que às vezes a pessoa acha mais fácil ir num lugar que as pessoas falam que o fulano é bom, que o fulano fez isso, fez aquilo, falou aquilo de fulano, de ciclano. E às vezes a pessoa está arrumando um problema para ela, né? Porque existe espíritos imundos. Eu já lutei com esse tipo de espírito, né? Eu já expulsei muito demônio, né? E existe porque eu antes, agora eu não tenho muita força assim, né? Mas eu, por trabalhar muito em serviço pesado, eu sempre gostei de trabalhar em serviço pesado, eu tinha muita força, né? Muita força mesmo. E eu já vi que pessoas assim que estão realmente possessas por espíritos maus, né? Só o poder de Deus mesmo para segurar essas pessoas. Porque elas têm uma força inexplicável quando elas estão possessas. Então, existe, né? Isso existe realmente. Tapando aqui os botões aqui, porque já tive problema lá atrás. Lá atrás não tá chuviscando. Então, gente, é muito perigoso. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus não vai usar uma pessoa que ama o dinheiro, né? Eu ia falar ali da experiência da Bíblia, né? Quando Naamã, eu acho que é Naamã, né? Aquele cara que era, eu ando com a memória bem ruim, aquele cara que era da general do rei da Síria, que era leproso, e aí tinha uma pessoa lá na casa dele lá que era escrava e era de Israel, e ela disse, né, que lá em Israel tinha um profeta que certamente curaria, né, o senhor dela, tal, né? Então, para, bebê, o que tá pegando aí? Então, quando esse Naamã foi lá, acho que é Naamã, né? Eu não lembro. Esse cara, esse lá, o general do rei da Síria, foi lá para pedir, para buscar a cura lá, né? Através do profeta. Ele levou muitas riquezas, né? Muitos presentes, ouro, prata, linho, as coisas que eram caras naquela época. E ele foi, eu acredito que ele foi com o peito inchado, né? E aí, quando ele estava chegando lá, o profeta, que era um homem de Deus realmente, que era um profeta de Deus, ele disse para Geazim, acho que era Geazim, que era o rapaz que trabalhava com ele, que devia estar aprendendo lá para ser profeta também, estava estudando com ele. Eu sei que era o que ajudava, né? Ele disse assim, ó, vai lá na rua, porque o Naamã tá lá, acho que é Naamã, tomara Deus que não esteja falando uma bobagem aqui. E diz para ele se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E ele não pegou nada do que o cara levou, mesmo depois que o cara foi lá, mesmo injuriado, porque eu achei que o cara ia fazer uma festa para mim, né, porque eu tava chegando aqui e eu sou o cara, entende? E aí o cara nem me recebe e tal, ficou injuriado, mas foi lá e se banhou e foi curado e tal. Então, depois que ele foi curado, claro, né, aí ele ficou realmente, se converteu e até disse que não ia mais adorar nenhum Deus, a não ser o Deus desconhecido, o Deus invisível. Então, mesmo ele tendo se convertido, o profeta não pegou nada dele. E Geazim, o que Geazim pegou lá, né, o que trabalhava com o profeta, serviu de maldição na vida dele. Então, eu acredito que um servo de Deus, né, partindo do que eu sinto, gente, do que eu sinto, para mim é muito difícil chegar e pedir dinheiro para alguém, sabe? Eu acho que eu nunca vou fazer isso. Ah, eu oro por ti, mas tem que me dar uma oferta de tal. Eu vou pregar na tua igreja, tem que dar um tanto de oferta. Eu vou cantar na tua igreja, vou tocar na tua igreja, entende?
Então eu acredito que esse tipo de gente são os falsos profetas, os falsos, né? Os falsos que trabalham por dinheiro. Eles já estão recebendo, né? Jesus disse que muitos fariam, né, a obra por dinheiro, para fazer confusão, e outros por amor mesmo, né? Por chamada, por convicção. Então eu acredito que a pessoa que pede dinheiro, ela já está recebendo o galardão dela e ela é uma falsa, e ela não vai entrar no céu, né? Ah, mas então é errado? Não, não é errado, mas eu acredito assim, ó, que nesse momento talvez Deus ponha no seu pensamento aí, né, um exemplo só, né? Põe no seu pensamento aí para você me dar uma oferta, para você depositar um dinheiro na minha conta, para você, enfim, entende? Para você me ajudar com um valor. De repente vem esse pensamento para você. Estou falando porque muitas vezes veio esse pensamento para mim ajudar alguém, eu ajudei e era de Deus. Então, e aí você vai ter escolha, entende? Porque Deus não obriga ninguém. Você vai ter escolha. Você ajuda ou você não ajuda. Você pode pensar, de repente vem esse pensamento, eu vou pedir a conta para esse cara e vou depositar R$ 20 por mês para ajudar ele. Ou R$ 50, ou R$ 100, ou R$ 1.000, sei lá. Mas daí você pode pensar, não, mas é muito. Sei lá o que esse cara é ou não é, entende? Vai vir um monte. E você, de repente, vai estar resistindo à voz do próprio Deus. Porque eu acho que Deus, Ele conhece, Ele sabe se eu preciso. E Ele vai usar alguém para me ajudar, entende? Já aconteceu isso. Na minha vida é sempre assim, porque eu não peço nada para ninguém. Eu acho que eu morro de fome, mas eu não vou pedir nada para ninguém. Dizer, eu sou um servo de Deus, me ajuda aí para mim não morrer. É só você olhar, Elias era um homem de Deus realmente. E ele, quando fugiu da Jezabel, ele não pediu nada para ninguém. Deus teve que usar um anjo para ir lá, para cozinhar para ele não morrer, para ele voltar. Entende? Então, eu acredito que a pessoa que é de Deus, ela não vai pedir dinheiro, ela não vai... ela vai ser uma pessoa... como é que eu vou dizer? Vai ter vergonha de pedir dinheiro, vai ser acanhada para pedir dinheiro, entende? Porque de graça, receber de graça dá, entendeu? Como é que eu vou cobrar para pregar? Como é que eu vou cobrar para orar? Como é que eu vou cobrar para fazer um milagre? Entende? Se o dom não é meu, nem é eu que faço, é Deus que faz. Eu só simplesmente oro. Entende? Para, cara. Entende? Então, olhe bem, cuide bem onde você está indo, né? Com quem você está se abençoando, né? Porque você pode estar se amaldiçoando, porque você pode ver essas, mesmo sendo umas grandes organizações, é meia dúzia de pessoas que dão testemunho lá, não sei se é verdadeiro, ou se é, ou se não é, mesmo que seja, né, o diabo é um desgraçado, né? Os demônios, os espíritos maus, eles são desgraçados, eles... bebê, peludo, não é para brigar, peludo. Então, eu acredito que o Espírito Santo de Deus não vai se prestar para me usar, para me enriquecer, para me comprar avião, para me andar com esses carros, cara, aí, sei lá, onde te vi aí, o cara falou o nome de um carro, Camaro e coisa assim, né? Eu acho que Deus, o Espírito Santo de Deus não vai se prestar, entende? Porque se fosse assim, Deus teria feito Jesus nascer num palácio, cheio de ouro, cheio de riquezas. Não, mas Jesus veio e ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, entende? Então, gente, se você acha que Deus vai te abençoar, que você está dando dinheiro para ele, eu acho que você está perdendo seu tempo, porque não é Deus que vai lhe abençoar, é uma outra entidade, entende? Enfim, é o que eu penso, é o que eu acredito, né? E é o assunto que eu tenho para hoje. Me ajude, né? Me ajude, porque se você não der o seu like, né, o YouTube vai achar que não é importante. Deixe comentário, né? Essas são as ferramentas que o YouTube tem para como é que eu vou dizer, para oferecer lá, botar o canal lá, né, na plataforma lá para as pessoas verem. Então me ajude, né, dando seu like aí,
Eu acredito que isso vai ajudar muita gente, né? Porque a pessoa pensa assim, ah, mas esse cara é um Zé Ninguém, olha o jeito que ele tá, barbudo, mal arrumado. Gente, isso não determina nada se a pessoa tem Deus ou não. Eu já orei por pessoas que foram curadas de câncer, né? Eu tenho problema de saúde e isso não quer dizer que se eu orar por uma pessoa... Tinha um pastor que ele era meu líder, que uma vez ele disse assim, ó, porque eu sou uma pessoa meia... Era, né? Agora já estou bem mais tranquilo, assim. Mas eu sou uma pessoa, assim, de personalidade forte, né? E me estourar facilmente. E aí ele disse um dia, o irmão César, ele é assim que nem Pedro, né? Mas Pedro, a sombra dele curava. Porque eu chegava na casa dele, às vezes eles estavam há dias já lutando com os netos. E eu ficava assim, sem jeito para orar, né? Ele pedia para orar. E eu só botava a mão, porque eu ficava sem jeito para ficar orando, né? Pelos netos do meu líder, porque eu achava que era... Sei lá, que eu não era digno daquilo ali, né? Bebê. Bebê? Ah, tu tá aí. Ele pula ali. Aí, gente, assim, eu ficava meio assim, sem jeito, né? Mas eu só botava a mão e daqui a pouco as crianças estavam brincando lá. Tava queimando em febre, daqui a pouco tava brincando. Não tinha febre, não tinha mais nada. E muitos outros milagres, né? Então, eu acredito que Deus, ele faz milagres, mas ele jamais vai pegar... É a mesma coisa, gente, que Deus pegar um prato sujo para dar comida para você, para botar... Né? Vou fazer um exemplo aqui, que eu sempre fiz esse exemplo. Você convida uma visita para nossa casa, daí você tá lá com a pia cheia de prato sujo. Você vai lá pegar um prato sujo, vai servir a comida que você, né, fez com tanto carinho para dar para a pessoa, só porque não tem prato limpo? Não, você vai lavar, nem que você tenha que lavar o prato. Você vai lavar para depois você servir, né? E Deus, gente, é muito mais do que nós. Você acha que Deus vai pegar um cara, né, que nem tem por aí, né, os caras adúltero, né, pilantra, né, que não vale a boia que come, pastores que se diz pastores que bate na mulher, que são uns demônios dentro de casa, que os filhos não querem nem saber de igreja por causa deles. Você acha que Deus vai pegar um cara desse para usar? Não, é o diabo que pega para enganar as pessoas. Não interessa se a pessoa está na igreja evangélica, no centro espírita, seja lá onde tiver, a religião que tiver. Deus não vai, o Deus que eu conheço, Deus grandioso, justo, fiel, verdadeiro, não vai pegar uma pessoa assim para usar. Entende? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A gente continua esse assunto aí, né? Um próximo vídeo, para não ficar tão grande o vídeo. Então me ajude aí, deixe seu like, né? Para que, vamos ver se começa a melhorar aí as visualizações. Eu estou fazendo muito esforço para gravar, porque eu tenho andado bem ruim, gente, bem ruim. Eu tenho um problema sério de coluna. E esse problema eu tenho por causa de trabalhar demais. Eu cheguei a trabalhar, tenho 2 empregos e mesmo assim trabalhava na igreja. Então, eu não sou doente porque, entendeu? Doente de tanto trabalhar. E porque eu não cuidava da saúde mesmo, né? A gente não cuida e depois não adianta, né? Então, eu acredito assim, gente, que a gente tem muito que falar sobre esse assunto. Me ajude, faça esse vídeo chegar mais longe. Deus vai te abençoar, tá bom? Até mais, um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.